Quando você herda uma propriedade, quando você herda uma empresa, você está herdando aquelas ações. Você não necessariamente precisa atuar dentro da empresa. Essa é a grande diferença. Até muitas vezes o interessante é que você não atue na empresa. O sucessor, ele é herdeiro, e o sucessor, o que se espera é que ele tenha talento, ele tenha expertise para estar frente aos negócios, né? Então, agora uma grande confusão que fazem, que existe uma tendência da família a querer sempre que tenha um sucessor dentro da família, e isso não necessariamente é verdadeiro. Então esse é um grande cuidado, né? É olhar para os herdeiros e ver se tem alguém com talento, porque se não tem talento, isso vai ser prejudicial para a empresa, claro que os negócios não vão ser, né, geridos da melhor maneira, e também para o próprio herdeiro, que não vai ter uma carreira satisfatória, não vai ser uma pessoa que vai se realizar profissionalmente. Essa é uma questão fundamental quando a gente fala de sucessor. Caso o herdeiro queira assumir a empresa, é muito, muito importante que ele foque, que ele se empenhe no seu desenvolvimento. E falam desenvolvimento desde cedo, né? O que acontece? Qual é o grande desafio do herdeiro dentro da empresa? Ele sempre vai ser muito checado. É como se ele tivesse que ser 3 vezes melhor do que qualquer executivo para ele ser legitimado, porque ele sempre vai ser visto como o filho do dono, né? Então e isso é um desafio muito grande. É muito importante que os herdeiros que tenham esse desejo, né, de assumir os negócios, que eles saibam que eles vão enfrentar esse desafio. Então, assim, é autodesenvolvimento, é formação acadêmica, é desenvolvimento de competências, é conhecer o mundo, é se colocar em situações desafiadoras. Então, assim, um plano de desenvolvimento para quem? Para o herdeiro que quer assumir os negócios, tem que ser muito rígido, tem que ser muito intenso, Ele tem que saber dessa responsabilidade e que o desafio não vai ser nada fácil, né? Por outro lado, o que é importante o herdeiro que não queira assumir os negócios? É muito importante um processo de autoconhecimento, né? Tem uma sombra para quem é herdeiro, que o sucesso significa somente ser um empreendedor, ser o primeiro homem de uma empresa, e a gente tem que ver que tem 1000 possibilidades aí de carreira. Você pode ser ator, você pode ser pintor, você pode ser dançarino, você pode ser um yoga, você pode ser o que você quiser, né? Então, para o herdeiro que não tem esse desejo, é muito importante ele buscar qual de fato é o talento dele, e ele saber também que ele tem um grande desafio, que ele vai ser sempre comparado com o sucessor, com o herdeiro que vai estar à frente dos negócios, sempre comparado com o pai ou com o avô. Assim, isso é um fato, né? Numa família empresária, sempre essa é a posição mais importante, é a posição mais valorizada. Então, é uma coisa importante, ele não vai necessariamente ter o reconhecimento profissional que ele deseja. E para isso precisa ter muita autoconfiança, precisa ter muito autoconhecimento. Então, se tem uma dica para dar para esses herdeiros, foquem muito no autoconhecimento, né? E batalhem mesmo, assim, pela realização. Eu acho que, assim, não cedam a essa pressão da família de ser um sucessor nos negócios, de estar na empresa, de estar no negócio da família, assim. O mais importante é você ser uma pessoa realizada. E você pode ser um ótimo acionista, né? Como ser uma pessoa realizada, uma pessoa fortalecida. Então, não necessariamente você precisa ser um executivo dentro da empresa para você ajudar a sua família, para você dar continuidade ao legado da família. O que é importante é que você seja uma pessoa autoconfiante, uma pessoa realizada, uma pessoa, como eu falo, com musculatura, né? Uma pessoa com competências. Então, essa seria a grande dica. O herdeiro que não quer assumir, né, a empresa, que não quer ser um dos executivos, ele precisa ter muita consciência que mesmo ele tendo esse direito de não entrar dentro da empresa, ele tem um dever. Ele tem o dever de se desenvolver enquanto acionista. Ele vai herdar, a não ser que ele queira doar. Não doando, ele tem que ter responsabilidade por essa herança, né? Então ele tem que se capacitar para isso, mesmo não gostando de lidar com números, mesmo não gostando de lidar com o mundo corporativo, ele tem o dever, a obrigação de entender desse universo. Para quê? Para que ele entenda de um balanço, para que ele entenda o que um executivo fala, né? Para que ele possa tomar decisões enquanto acionista, no conselho de acionista. Então, ele tem essa opção,
de não ser um sucessor, ele tem essa opção de não entrar na empresa, mas ele tem um dever de se capacitar, né? E a hora que a gente fala em capacitação, então a hora que a gente fala na capacitação de um herdeiro que vai ser um acionista, é entender de mundo corporativo, tem que saber ler balanço, tem que entender de mercado, tem que entender tudo que permeia a questão da gestão de uma empresa, né? Agora, para o executivo, para aquele que quer entrar dentro da empresa, uma coisa muito importante é ele ter repertório. Como é que a gente cria repertório? Saindo da zona de conforto, né? Então eu indico muito, assim, é importante trabalhar em outras empresas, é importante saber o que é ser funcionário, é importante vivenciar outros estilos de gestão, ser tratado como qualquer um é tratado, né? Uma coisa que me falam muito é: ai, Adriana, mas na nossa empresa o herdeiro é tratado como qualquer outro. Aí o que eu pergunto sempre é assim: ele sofre bullying? Não, claro que não, né? Não vão fazer bullying com o filho do dono. Então pronto, ele não é tratado da mesma maneira, né? Então assim, é muito importante conhecer outras culturas, conhecer outras empresas. Quanto mais desafiado ele for, quanto mais repertório ele tiver, aí sim, quando for assumir um negócio, quando for um dos executivos, ele vai ter competência para poder lidar com esse desafio e atender a expectativa que todos vão ter. A família, os funcionários e, claro, ele próprio. Tem uma situação muito importante da gente falar sobre, né? Aquelas empresas que resolvem, que tomam a decisão, né? A boa decisão de se profissionalizar. E o que acontece? Nesse momento, muitas vezes, herdeiros estão na gestão da empresa. E herdeiros que estão lá porque são herdeiros e não porque têm uma competência, uma expertise para, né? E o que fazer nessa hora? O que fazer nessa hora? Continua o processo de profissionalização. A gente tem que manter a empresa, a gente tem que manter esse legado. O que se faz com esse profissional, que muitas vezes tem 40 anos, 35, 45, né? Já está no momento onde a carreira já deveria estar deslanchada? Claro que vai ser um impacto muito grande, sem sombra de dúvidas isso, ele vai sofrer muito. O que é importante nessa hora? Ter um acompanhamento, fazer um plano de ação, né? Fazer um processo de coaching, ou mesmo fazer um processo de coaching, um processo terapêutico, porque ele vai ter que, meio no susto mesmo, ter um plano, o que ele vai fazer da carreira dele dali para frente, né? Claro que essa experiência vai ser muito válida porque ele é um acionista, ou vai vir a ser um acionista, então isso é muito importante, ele saber que não foi em vão, que ele não perdeu tempo dentro da empresa, ele ganhou um repertório muito grande enquanto acionista, enquanto futuro acionista. Mas nesse momento de transição, e o pior que é uma transição não por opção própria, né? É uma transição imposta, tem que ter acompanhamento, né? Cada um vai ter a sua história, cada um vai decidir para caminho se vai empreender, se vai ter uma vida acadêmica, se vai entrar em outra empresa. Agora, tem que ter acompanhamento. É muito difícil a gente deixar esses herdeiros nessa situação sem um acompanhamento. É um momento muito, muito delicado. Com certeza vão ter marcas, mas pode ser que tenha um futuro que a gente consiga conduzir bem esse processo. Sem acompanhamento fica só a marca, fica só o trauma. Então é isso, é fazer com que não se tenha trauma. Se tenha marcas da vida, eu brinco, marcas do planeta Terra, né? Mas é muito importante que não se abra a mão da profissionalização, se tenha uma visão a longo prazo desse processo e que se invista. Tem que dar respaldo, tem que assistir a esses herdeiros, porque não é nada simples a posição que eles se encontram. Todo esse trabalho com os herdeiros acabou surgindo um convite muito especial, que foi escrever um livro, né? E nesse livro eu conto, assim, 90% do livro é contando de histórias, contando de casos, né? Esses casos que me encantam tanto, esses casos de herdeiros. Herdeiros que são vistos socialmente como, nossa, nasceram com muita sorte, né? Nossa, são privilegiados, esses já nasceram com a vida pronta, com a vida ganha. E na verdade não é isso. Na verdade, eu acho que eles têm grandes desafios. Na verdade, são pessoas que sofrem muito com essa sombra do sucesso, com essa vida já, parece que com esse roteiro já pronto, né? E é um grande desafio se tornarem protagonistas da própria história, né? Então até o nome do livro é esse, Coach ao Encontro de Si Mesmo, né?
porque é um processo, eu conto esses processos, onde esses herdeiros tiveram que se resgatar, tiveram que se encontrar e ver se de fato era aquele o propósito da vida deles. Se era assumir o negócio da família, se era dar continuidade, né, ao trabalho iniciado pelo avô, pelo pai, ou se eles tinham outras histórias, né? Algumas vezes isso coincidiu, outras vezes não, né? E quando não, o desafio, que é você ter que lidar com essa expectativa, ter que lidar com seus fantasmas, ter que contar isso, por exemplo, para sua família. Olha, essa não é a minha história, né? Então o livro vem permeado dessas histórias aí de herdeiros dentro do universo do mundo corporativo e dentro das suas questões. Se eu puder dar um conselho para pais, né, donos de famílias, donos de empresas familiares, assim, quando é que começa? Comecem a pensar na educação dos filhos, assim, quando estiverem grávidos, né? Como é que começa o desenvolvimento? Começa assim, quantos presentes vocês dão no Natal? Quantos presentes vocês dão no aniversário? Então, assim, a grande dica é comecem a investir, comecem a estimular essa criança desde cedo. Idioma, começa mandarim, já com 2, 3 anos de idade, né? Nós temos aí vários especialistas que falam desse começo de aprendizagem, né, de novos idiomas desde cedo. Então, assim, comecem o quanto antes com a educação financeira, comecem o quanto antes com o idioma, comecem a dar musculatura, porque a vida não vai ser simples, né? Eu acho que a vida de um herdeiro, tanto a questão de precisar ter sucesso, como ter que lidar também com uma fortuna, com uma herança, com dinheiro, isso precisa ser cuidado, precisa ser trabalhado desde sempre. Por exemplo, eu recomendo que vai com a babá já naqueles encontros anuais onde vão prestar contas da empresa. Precisa, para mim é desde sempre, né? Não tem, começar o quanto antes, assim, vai para a escola, já começa então com vários idiomas, já começa, os pais precisam se preparar para isso, precisam saber como que educa, né? A questão, como que lida-se com dinheiro. Então é o quanto antes. Se eu tenho essa dica, esse conselho é isso. O quanto antes invistam, vocês precisam se preparar para saber como educar essa criança que já nasce com grandes desafios, né? E com certeza, assim, manda para fora, tem que estudar fora, tem que sair da zona de conforto, tem que sair dessa situação protegida que é uma família empresária. Tem que ir para lugares onde o nome não significa nada. São várias as ações que podem ser tomadas e quanto mais cedo melhor, ganha-se muito com isso.